Uma vez acordado, é quase impossível voltar a dormir. Depois de descobrir que a Terra não é um globo girando, mas um plano, o plano estacionário como um firmamento, acima dele e tudo muda. As vozes confiáveis, satânicas, sacerdotes científicos que uma vez moldaram a nossa realidade e compreensão do mundo não são mais confiáveis. Nossa experiência em primeira mão da Terra, como um reino estacionário, está em chances fabricadas em narrativas do espaço e planetas girando. As cicatrizes da nossa terra e a abóbora da mineração de outrora majestosa, árvores gigantes, está em livros de histórias de geologia, na narrativa. E ao despertar, saiu se perguntando o que estava acontecendo na Terra e o que aconteceu, se eles mentiram sobre a Terra, o espaço, a destruição do nosso reino plano. Então, como podemos confiar no funcionário, narrativa da história dominante? A narrativa histórica, assim como um modelo heliocêntrico, não faz senso, não soma. É tudo o que é preciso, é uma aproximação de um exame e as suas mentiras que têm governado a compreensão da história e do mundo. Desde o nosso nascimento, começa a cair separada. Vamos agitar a mente com umas poucas contemplações. Nós somos desse primeiro poder. A primeira ferramenta foi inventada em 1895, quando uma empresa alemã combinou um motor elétrico com uma furadeira manual. A broca pesou 16,1/2 libras, exigia vários operadores. Isto não foi até 1957 que uma empresa chamada Bosch começou a projetar ferramentas elétricas em massa, que eram ao mesmo tempo econômicas e poderosas. Então, como fizeram nossos ancestrais históricos, mais primitivos e subdesenvolvidos, essas pessoas projetar e construir algumas das estruturas que encontramos hoje? E quando há todo o gigantesco de pedras que encontramos que foram cortadas com tanta precisão, pergunte-se a si mesmo, poderíamos repetir isso hoje com um arsenal de equipamentos que temos à nossa disposição? E o magnífico antigo Poço do Leste. Dizem que os poços escalonados eram multipoços históricos construídos por nossos primitivos ancestrais como formas de preservar o abastecimento de água durante as secas. Mas olhe para a complexidade dessas estruturas. Veja a glória e a delicadeza. Observe a precisão geométrica. Todo escavado e feito à mão. Ferramentas. Você tem razão, é o gigantesco das redes canais que encontramos em todo o mundo, o Erie. O Canal da América foi supostamente construído entre 1817 e 1825. Não havia engenheiros civis nesse momento. As pessoas responsáveis pelo planejamento das construções eram novatos. O que é contado. O canal é de 12 metros de largura, 4 metros de profundidade. O canal Erie abrange 362 milhas, mas não se tratava apenas de cavar todos os dias para os imigrantes e seus companheiros. Eles tiveram que cortar árvores, como eles passaram pelas florestas virgens. Eles tinham que construir aquedutos e enclusas complicadas e tiveram que construir através da escarpa uma parede de lima dura de 25 metros de altura. Eles tiveram que usar pólvora negra para explodir. Através disso, somos informados que a dinamite ainda não tinha sido inventada. O canal se estende por 363 milhas e foi construído ao longo de um período de 8 anos. Isto significa que, em média, uma milha foi concluída a cada 8 dias. Que recorde especificamente, os responsáveis eram noviços.
A ferramenta elétrica da dinamite iria ser inventada. Eu posso te contar agora, os chamados primeiros colonizadores das Américas não construíram estes sistemas de canais. E o que dos grandes magníficos castelos espalhados por nosso reino plano? Você sabia que a maioria foi projetada e construída sem sistemas de encanamento e os métodos para aquecer os ambientes adequadamente? A realeza e as elites do passado estavam satisfeitas sem ter necessidades acessíveis de sobrevivência, contando que pudessem viver dentro do grandioso e do glorioso. Enquanto os camponeses, na sua modesta residência, desfrutavam do calor durante os invernos longos e escuros, eu não acho. E de claro, existem as impossibilidades de complexo da grande pirâmide de Gizé. As pirâmides, dizem-nos, eram construídas em algum lugar ao redor de 2500 a.C. A própria Grande Pirâmide consiste em 2,3 milhões de blocos calcário e granito. Sua estrutura geral pesa 6 milhões, perdão. As maiorias das pedras de granito pesam entre 20 a 80 toneladas. Cada 20 toneladas são 20.000 quilogramas. Esses blocos foram esculpidos em pedreiras com cinzéis de cobre supostamente transportados de 800 quilômetros. O assim chamado especialistas só podem teorizar que grande quantidade de trabalho escravo foi obrigatório. Ser ingênuo e se apaixonando pela história oficial da narrativa de trabalho escravo é uma coisa, mas alguém pode, por favor, explicar como os dutos de árvore da Grande Pirâmide se alinham assim, ordenadamente, com o circuntular das estrelas? Então é um caso curioso de Star Wars, estrelas fortes. Os mentirosos do mundo chamam de Bastion, força. Desenvolvido no final do século XV e no início do século XVI, esses pensamentos, nos dizem, foram projetados durante uma era de pólvora e do canhão. O desenho geométrico ofereceu uma nação de proteção aos militares contra cegos, pontos prontos para durante o conflito. E claro que sim, todos nós sabemos que a proteção durante a guerra e o design A4 com precisão, padronização geométrica, qualquer verdadeiro historiador já parou para pensar em quão perfeito é a geometria que está aqui. Nossos ancestrais primitivos não tinham tecnologia para visualizar estruturas de cima, mas eles ainda conseguiram alcançar isso. Me dê força, não tem jeito. Não poderíamos produzir tão perfeitamente esta geometria nessa escala hoje. Fomos enganados outra vez. Nós fomos doutrinados numa falsa narrativa da história, da linha do tempo, e com o bobo sistema heliocêntrico modelo, basta uma aproximação dessa narrativa e as coisas em breve começam a desmoronar e as mentiras começam flagrantemente se tornar evidente. Por causa de suas mentiras satânicas, penetrantes, juntos e precisos, honestos, a linha do tempo histórica tornou-se um cubo de Rubik impossível. A narrativa oficial é somente uma caixa de Pandora, oferecendo-nos pequenas pistas, meias verdades e enganos. O ponto do nosso verdadeiro da linha do tempo está afrouxado. Os conteúdos são levantados e modelos antes mesmo de sermos nascidos neste mundo. E aqui reside o problema. Como saiba para onde você está indo se não sabe onde você está em primeiro lugar? Mas você vê, o despertar é verdadeiramente um presente. Uma vez por semana aprendemos que sempre tínhamos a resposta bem na nossa frente. Sempre tivemos mais do que sabemos. Mas primeiramente tivemos que recuperar a visão antes que as coisas começassem a se encaixar.
antes que as coisas começassem a fazer um pouco mais sentido. E aqui estamos nós de novo, espectador no princípio de outra grande jornada. E se eu te disser que antes de nós lá existe uma civilização que foi responsável pelos mais avançados tecnologias já desenvolvidas e que era a compreensão deles sobre o funcionamento do nosso reino plano, que era a chave para a inovação. E se eu lhe dissesse que é altamente provável que a nossa história é verdadeira, como as pessoas só começaram um pouco há 200 anos atrás, você me consideraria um louco mais uma vez? Parece tão absurdo quanto eu te disse pela primeira vez que a Terra é plana. Talvez, e é por isso que preciso mostrar a você o que espero mostrar. É um dos poucos maiores encobridores de todos os tempos. Está no mesmo nível com a mentira heliocêntrica em sua enormidade e impacto que isso tem sobre a humanidade. E como vou tentar te mostrar, é inextricável de verdade natureza e do nosso reino plano da Terra. E você não consegue entender alguém sem compreender o outro. Não podemos perder o tempo, pois devemos viajar em busca do perdido tempo no seu coração. Esta é uma história sobre o engano, também uma história de finais e inícios da morte e renascimento. E por favor, aguente comigo. Devido às enganosas e falsidades sentadas na narrativa histórica, esta história não pode ser contada em um modo linear. Precisamos ir e voltar no tempo para realmente extrair algo que nos traga um pouco mais perto da verdade. Isto também é imperativo entender que, como grande parte da ciência contemporânea, a história disciplina foi corrompida há muito tempo, no máximo inocente, muito estabelecida da narrativa histórica é adivinhação, mas na pior das hipóteses é um conjunto de mentiras acordada como um chamado. Napoleão colocou isso de forma tão sucinta. Estaremos cavando no escuro. Nenhum historiador está lá para nos ajudar. Estamos sozinhos nessa jornada. Nossa jornada é uma caça às coisas enterradas à vista de todos e coisas que podem ficar um pouco desconfortáveis às vezes, mas é necessário. Temos vivido uma vida confortável por muito tempo agora. Vamos ligar, entre e coloca o cinto para entender nosso lugar no mundo. Precisamos fazer o impensável. É hora de fazermos uma viagem de volta para o futuro.